Tá? Bom, pessoal, boa tarde. Começando o segundo pedaço da aula aqui, né? Então, né, lembrando, né, o que nós fizemos agora, né? Nós definimos um goal, que era o goal era definir, então, eu quero fazer a detecção de objetos aqui, de minhas caixinhas e meus wheels, né? E a gente tomamos, então, né? A gente capturou as imagens aqui usando o nosso app, ou, como eu comentei, a gente pode usar próprio celular para complementar, se vocês quiserem, dentro do próprio RoboFlow. Né? Importante que eu criei o dataset, parti para o processo de labeling, tá certo? E também fiz um pré-processamento pelo próprio RoboFlow, onde eu cortei as imagens, tá certo? E fiz uma data augmentation, tá certo? E agora nós vamos para o Edge Impulse, tá? Onde nós vamos tomar esses dados, né? E fazer todo o processo de treinamento, né, usando o Transfer Learning. Basicamente, o que a gente tinha feito, muito parecido com o que nós fizemos para classificação de imagens. Tá certo? Muito bem. Então, o primeiro passo que nós vamos fazer, nós vamos tomar, então, né, os dados que eu tinha levantado, né, que eles estão aqui no meu computador, certo? Esses dados que eu tirei com a minha aplicação e já anotei no RoboFlow, tá certo? E nós vamos, então, criar um projeto no Edge Impulse para mim trabalhar com esses dados. Né? Eu vou subir os dados. Deixa eu mostrar como é que a gente sobe. Né? Então, vamos lá para o Edge Impulse. Tá? Tudo está no livro, está bem detalhado, tá? Explica um pouco com mais detalhes. Aqui a ideia da aula é só para dar uma geral para vocês, porque, de novo, nosso curso é um curso hands-on. Né? Vocês perceberam? Eu vim fazendo 100% junto com vocês, agora já estou indo para uns 70%, depois vai ser 20%, porque a ideia é que, conforme vocês vão pegando, vocês vão fazendo e tirar dúvida, né, e a gente usar o tempo para que vocês aprendam de verdade. Tá? E como cada um vai ter que fazer o seu projeto, não adianta copiar o projeto que eu fiz, etc. É só para dar o meu projeto, inclusive, tem muitas variações. E a hora que vocês vão colocarem a mão na massa, né, vocês vão ver, isso não funcionou. Pô, Marcelo, era fácil para o Marcelo. O meu negócio é muito pequeno, não está dando certo. Né, aqui, pô, meus objetos. Então, quer dizer, é a experiência que vai levar vocês aí a fazer, aprender os macetes, o que melhora, o que não melhora, e depois como é que. E a ideia que a gente está querendo fazer é que vocês entendam os mecanismos, né, todo o fluxo, todo o pipeline, mas também como é que eu trabalho em Python para ir mexendo nisso daí. Né? Então, essa que é a ideia. Vocês terem. Isso que é. O curso é um Machine Learning Systems Engineering, né? Quer dizer, das ferramentas, eu estou muito mais interessado em vocês fazerem um projeto de ponta a ponta e ter as ferramentas na mão do que ficar esse modelo, essa versão, ela é feita assim, assado. Quer dizer, eu não estou muito interessado no detalhe do modelo em si, na parte matemática do modelo, mas como eu aplico e como é que eu uso isso. Porque isso que é um curso de System Engineering, né? Tá bom? Beleza. Então, vamos lá para o nosso Edge Impulse. Tá? Edge Impulse, vou abrir o Edge Impulse Studio aqui. Tá? De novo, se vocês querem fazer isso, né, usando por TensorFlow, quem conhece já faz, beleza. Tá? Também é gosto do freguês. Eu estou dando o Edge Impulse é uma ferramenta bem interessante para a gente simplificar o nosso processo de treinamento. Tá bom? Legal. A aula que vem, nós vamos usar uma ferramenta legal, né? Que é o Tralytics, mas vamos trabalhar tudo em Python mesmo, né? Ou usando command lines para fazer treinamento, tudo usando o Google Colab, porque aí nós vamos. Com classificação de imagens é mais ou menos tranquilo usar CPU, mas quando eu faço detecção de objetos, eu já uso muito mais recursos de computador. Então é importante. Cafezinho. Fiz um intervalo um pouquinho antes, né? Então, então é importante usar uma GPU. Né? Então, nós vamos usar a GPU do Colab lá, eles têm lá uma T4 lá, né? Da NVIDIA. Então, grátis para a gente. Então, a gente treina muito mais rápido. Dá para fazer um treinamento de ouro bacana em alguns minutos aí. Tá bom? Legal. Então, vamos aqui, vocês já devem ter, todo mundo tem a conta, né? Colocou aqui, tá? Eu vou direto para o projeto aqui, né?
Eu vou criar um projeto novo, só que ele fazer como eu fiz lá na passada, só para a gente ver o processo de subir o projeto, subir os dados, né? Eu vou criar um novo projeto aqui, tá? RASP Object Detection, tá? Deixa eu ver, teste aqui, sei lá, algo assim, tá? É pessoal, tá? Público. Ah, um detalhe legal para vocês, pessoal. Quem for fazer, eu preciso se algum de vocês for fazer algum projeto e que demande muitos dados, que você precise de mais tempo de processamento, eu tenho um acordo com o pessoal da Edge Impulse, onde vocês podem participar e trabalhar como enterprise. Eu tenho a minha conta, vocês também poderiam trabalhar, por exemplo, para ter mais tempo, usar alguns outros recursos mais elaborados, inclusive geração de dados sintéticos por inteligência artificial. Para quem for fazer projetos mais sofisticados na área de computer vision e querem trabalhar aí um pouco mais a fundo com o Edge Impulse, desenvolver o seu bloco, né? De repente pegar, por exemplo, desenvolver um bloco específico de ouro e jogar aqui dentro, isso a gente pode registrar com a Edge Impulse para vocês utilizarem, tá bom? Só me falar que a gente pode fazer isso daí. Eu vou fazer aqui normal, um projeto pequeno, é pessoal, é público, tá? Então, né, eu criei o projeto, beleza, tá? Criei o projeto aqui, tá? Muito importante, né? Importante. Quando eu venho aqui no dashboard, né? Eu estou no dashboard aqui, eu venho agora aqui, ó, labeling methods, né? E aqui agora, pessoal, é bounding boxes, né? Object detection. Lembra que eu comentei quando eu fui desenvolver o projeto de classificação de imagens, eu usava um label por item. Agora aqui é bounding boxes, tá? Então eu preciso avisar aqui. Se eu não fizer nada, quando eu vou subir os dados da primeira vez, ele vai me perguntar, mas é preferível, para garantir, eu já avisei. Por isso que agora ele sabe que é bounding box, ele já vai me perguntar, aquilo que o Gabriel já tinha comentado, ele já vai perguntar como é que você anotou seus dados, como é que é a anotação, né? SSV, JSON, Coco, como é que você está anotado, tá? Beleza. Então eu venho aqui, data acquisition, tá? Eu vou somar, vou colocar os dados aqui, ou já põe direto aqui, tanto faz. Tá? Poderia vir aqui, por exemplo, né, subir os dados. Eu até poderia também, na hora de subir dados, eu poderia até usar o telefone aqui também para subir dados para cá, se eu quiser. Tá? Uma coisa que eu não gosto é que uma vez que você suba os dados raw, sem anotação, para dentro do Edge Impulse, eu não consigo salvar como a gente fez no RoboFlow. Tá? No RoboFlow eu ponho tudo lá, anoto tudo e eu tenho meu dado, eu tenho meu dado normal, cru, que eu já tinha, e tenho meu dado anotado. Aqui eu não tenho, para mim poder usar em outro projeto depois. Tá? Mas legal. Se eu subir com os dados aqui, né, eu vou vir aqui, ó, por exemplo, eu vou escolher um folder, por exemplo, eu venho aqui, né, vou escolher aqui, lá a gente viu lá, né, tá aqui. Vou subir, por exemplo, vou pegar o de teste, só para ficar menos aqui, ó. Vou pegar, então, aliás, vou pegar esse caso aqui e vou fazer o upload. Né? Olha, eu peguei esse teste aqui, né? Vou fazer o upload aqui. Ele me pergunta, sim, tinha 21, tem, tá? Ele me pergunta aqui, percebeu? Aí ele vai perguntar aqui, ó, o que são os dados? Eles estão unlabeled? Não, eles são labeled. Mas como é que ele é? Ele é Coco, ele é CSV, Pascal, blá, não, é IOLO, tá? Então eu já avisei ele, né? Eu já avisei, ele vai fazer aqui a detecção no modo inbox. Ele tinha 21 imagens, mas ele já sabe que eu tenho os caras embaixo aqui. Tá? Me pergunta se eu quero dividir. Não, esses caras aqui era teste, né? Era teste, por exemplo. Então eu venho aqui, ó, upload data. Tá? Olha lá. Ele subiu. Quando eu vim para cá, ó, eu vim aqui, era teste, né? Aqui, ó. Olha lá. Tá? Todo o meu dado, olha, eles já subiram. Tá? Ele entendeu perfeitamente o que saiu lá. Tá? Única coisa que, lembra, tá 0 e tá 1. Né? Você poderia, ali, é que como ele estava, no caso, como eu fiz pro Iolo, né? O Iolo é daquele jeito que ele está em 0,1. Eu poderia, tentar fazer uma referência aqui. Né? Mas, nesse caso, para mim, eu vou treinar assim mesmo.
porque não me interessa. Ele vai treinar como 0 e 1, e depois, a hora que eu for usar esse modelo, eu vou criar minha listinha ali, porque a posição 0 vai ser o box e a posição 1 vai ser o eu. Podia chamar de caixinha e rodinha, o que eu quiser, na hora que eu quiser trabalhar em Python, fazer anotação, escrever, etc. Mas perceberam? O processo é super, super simples. Tá? Eu subo aqui, né, as imagens, tá? Essa aqui não tem nada, né? Subir as imagens aqui para fazer os testes. Tá bom? Deixa eu mostrar, então, dúvidas, porque o único trick aqui é não esquecer, né? Não esquecer de anotar que é bounding box aqui, tá certo? Lembrando, então, fazer de novo, vai. E se eu for subir, né? A hora que eu for subir com minhas imagens, deixa eu pegar mais um pouquinho aqui, ó. Vou pegar, então, aqui, ó, folder, né? Vou escolher as imagens. Eu peguei o teste, vou pegar o válido agora. Isso aqui né? Veja que eu pego aqui, eu não fiz nas imagens, hein? Eu peguei aqui. Por quê? Aqui embaixo estão os dois. Isso é importante. Dei o upload, tá? Ele veio para cá. Isso aí eu quero pôr no teste também. Eu quero juntar o teste com validação dentro do teste, por exemplo. Não, vou pôr por treino. Vou deixar a validação para treino, porque o treino depois, lembra que eu vou tirar durante o processo, né? E aí eu venho aqui, upload. Beleza. Aí subiu. Agora eu tenho, então, ó, eu tenho essas 13 últimas estão aqui em treinamento, né? Essas 13 últimas aqui, né? E estão em teste. Opa! Ah, não, tá. Opa, fiz besteira, desculpem. Olha só, foi bom. Fiz besteira, né? Porque quando eu subi, eu esqueci de anotar que era iolo. Ele entrou como não anotado. Vou aproveitar. Puxa, são poucas imagens. Hoje eu vou ter que voltar lá para treinar. Vamos supor que você tinha esquecido de colocar. O Edge Impulse também, automaticamente, essas imagens vieram para cá para uma fila que ele diz, ó, Labeling Queue. Essas 14 imagens que eu subi, elas estão aqui, ó. Tá? E justo essa aqui não tem nada, né? Legal. Aqui, essa não tem nada, então deixa eu ir para outra aqui, né? Ó, tá vendo? Eu tenho essa daqui, mesma coisa, eu venho aqui, ó. Eu venho aqui, pus aqui. Qual que é o label dela? Agora, ó, é 0, né? 0. Certo. Oi, pois não. Só para pegar aqui. Aqui. Ó, é 0, set label. Talvez. Pois não, Gabriel. Aquela imagem anterior, não sei, que no caso seria um background, né? Aham. E no caso aí não tem uma classe do background, por isso que eu acho que o Edge Impulse não está classificando automaticamente como um background. Ele não tem essa categoria, né? Em casos de outros, sei lá, frameworks assim, eles automaticamente interpretam como background, né? Então, o problema é que vamos dizer assim, o background é a ausência dos objetos ali, né? Sim, é para ele não pegar alguma coisa onde não existe. Então, né? Ele poderia criar uma classe ali background, pegar toda a imagem, mas olha, pela minha experiência, pode ser, mas não sei. Quando a gente roda, no YOLO eu faço isso, ele pega a imagem, na hora que ele está treinando, ele vai aprendendo também que se eu tenho imagem e não tenho nenhum objeto, ele não faz nada com aquela imagem. Né? Mas é uma opção, viu, Gabriel? Para classificação de imagem, eu não tenho dúvida, eu sempre fiz isso. Agora aqui... Né? É que assim, eu fiz um treinamento consistindo em um período assim de uns 3 dias, e eu pegava um range assim de 5 em 5 minutos e dava um background. Por que eu fazia isso? No caso, o dia tem uma variação de luz, para ele aprender todos os momentos, todas as variações daquela luminosidade, né? Por isso que eu fiz dessa forma. Você pode fazer de 15 em 15 minutos, 5 em 5. Eu só peguei 5 em 5 para fazer um teste naquela época. E o modelo teve uma performance melhor. Não é nada assim, nossa, 20% melhor. Não, sei lá, uns 5%, 10%. Não, eu acho que, olha, assim, eu confesso para você que eu não, assim, no caso eu nunca criei um background no caso de rodar a detecção de objetos.
mas eu acho que é uma boa opção, eu acho que é um teste válido, sim. É um teste válido, sim. É que aqui em casa o que eu faço, na verdade, é tirar imagens, o que eu faço, por exemplo, é tirar imagens de horas diferentes, para ter luminosity diferente, jogo isso no treinamento onde eu não tenho objetos. Então porque ele entender que aquelas coisas, mesmo essas variações aqui, elas não fazem parte dos objetos. Ah, sim. Aqui em casa foi engraçado, porque na câmera ali da entrada da casa tem cortina e tem uma árvore do lado de fora. Uhum. Na hora que a luz do poste bate na árvore e reflete a sombra na cortina, dava como uma pessoa. Ah, é? É muito Ó, engraçado. então, daqui a 2 semanas, quem vai dar aula para você vai ser o Anderson, que está aqui. O Anderson e o Guilherme. O Anderson vai comentar do projeto das abelhas e tal, como é que ele fez. E a gente é um problema, porque às vezes tem prego na caixa da abelha lá que. Imagina. Então, e a sombra da abelha na caixa também. Então a gente viu, Sim. por exemplo, ele tinha. Todo o dataset dele tinha sido feito em 1 ou 2 caixas lá, né? Uhum. Para o primeiro treinamento dele. Agora ele está na segunda fase de já com o modelo treinado, pegando mais imagens, mas pegando uma caixa diferente, em época diferente, ele já teve falsos positivos, por exemplo, que não tinha antes. E aí o que você tem que fazer é juntar isso aí, pegar isso aí também, e botar de novo, retreinar o teu modelo, porque o teu modelo tem que ter quantidades diferentes, horas dos dias diferentes, situações diferentes. Né? Não tem jeito. É uma coisa dinâmica, né? Sim. É. Você tem que fazer ali uma estimativa depois, fazer um cálculo. Também é importante. É isso aí. Bom, mas olha, então, só para vocês terem uma ideia, então a gente pode usar. Você viu, olha, eu falei que era o zero aqui, né? Ele até, mas ele entendeu que tem, mas fez errado, né? Porque esse caso aqui não é. Aí né? O box é esse cara aqui, né? Então eu venho aqui, né? Esse aqui é um box, né? Esse aqui é outro, né? Certo? Aí eu aproveito, venho aqui, pego outro box aqui, né? Você tem. Aí ele não tinha visto nenhum desse aqui ainda. Agora eu ponho aqui, né? Ponho aqui, esse aqui agora é o Will, que é o 1, né? Aí ele setou aqui, tá vendo? Aí vem aqui. O processo é o mesmo, tá? O processo, só para vocês terem. Eu poderia ter feito tudo aqui, se vocês quisessem. De novo, que eu comentei. Se eu fizer, depois que eu terminar, né? Isso eu volto para cá, né? Fiz aqui, ainda tem uns lá, né? Mas eu fiz tudo aqui. O problema é que esse cara eu não consigo exportar. Porque quando eu vou no dashboard aqui, né? Eu tenho os dados aqui, ó. Eu tenho. Cadê o dashboard aqui? GPU. Acho que só depois que eu fizer, ele vai aparecer aqui. Depois que eu fizer. Deixa eu pegar o meu caso lá. Deixa eu pegar um projeto real que vocês têm também aí. Tem esse aqui. Esse aqui tem imagens aqui dos dois. Eu juntei umas imagens novas também. Tem essas imagens um pouquinho pior aqui, porque eu usei uma USB cam, né? O Zé, aquela vagabundinha que nós compramos lá na China, lembra? Né? Aquela pretinha, né? Ela é bem piorzinha a imagem comparada com essa câmerinha da Raspberry mesmo aí, né? É verdade. Mas na época a gente tinha até a dúvida, né? Qual câmera a gente ia usar. Aí eu falei, não, vamos pegar as duas para ver, né? Tá? Olha, o lance, tá vendo? Ó, eu tenho os dados todos aqui. O problema é que ele vai me devolver. Quer dizer, os dados não vão com uma imagem bonitinha, como JPEG. As imagens vão ser transformadas, elas vão, na verdade, como num pai, como uma matriz. Então eu vou ter, na verdade, você teria que transformar isso daí em JPEG, é mais complicado, tá? Então, eu não gosto muito. Eu acho que no caso específico do RoboFlow, eu tenho muito mais, é muito melhor eu trabalhar com labeling lá, porque inclusive eu posso escolher o tipo de labeling que eu quero de saída, né? E ele me dá bonitinho, zipadinho, imagem com o meu label. Vou pegar essa primeira imagem. É isso que está aqui, ó. Tá vendo? Por exemplo, essa imagem aqui. Deixa eu ver se eu copiei aqui. Cadê o. É.
Os dados são esses aqui. Não sei se está quantizado isso não. Bom. Mas já são os dados meio tratados ali, né? Isso aí, Eu se acho, não me que, engano. eu acho que isso aqui. Não sei aqui. O que você acha que tá isso aqui? Não sei. É um valor. Deixa eu ver aqui. B4, B4, B4. Isso aqui não, isso aqui tá em. Isso aqui tá em 32 bits, né? Tá parecendo algo do tipo. Não, acho que não tá, não tá quantizado, não. Os valores aqui. Né? E depois que eu tratei, deixa eu pegar tratado. Aqui tudo bem, porque aqui, se eu pegar esse aqui agora, vou pegar outro aqui. Ó, aqui é a saída, tá vendo? A saída tudo bem, porque o que ele fez aqui, na saída, em geral, eu estou dividindo, eu pego cada pixel e transformo ele de 0 a 1. Né? Eu normalizo ele, tá vendo? Então tudo normalizado aqui, ó. Tá vendo? Ah, sim. Tá? Então, aqui beleza. Então, aqui eu tenho o meu bloco de entrada e ele tem um bloco de saída. Na saída, tá? Então ele tá bonitinho ali, tá de 0 a 1, na verdade. Então ele já transformou tudo aqui, né? Ah, sim. Então no Pi isso aí é a imagem normalizada, os pixels da imagem normalizada, né? Qual que é Esse, o. esse NPY aqui, então, na verdade, é uma forma de você guardar, né? Você guarda ele como num pai, como matriz numérica, né? Sim. É que no caso, digamos, uma imagem 640 por 640, você tem o 640 643 por ser RGB, né? Uhum. Aí é o 255, só que é normalizado e salvo nesse valor de 0 a 1 que o senhor comentou, nesse estilo num Pi. NPy file. Mas eu acho que não é. Como é que fala? Aqui, a imagem deve estar. Porque eu fiz aqui, deixa eu ver. 320 por 320, né? 320 vezes 320 vezes 3. Não. Porque esse NumPy contém o batch, né, da imagem, né? Tem uma sequência inteira de imagens nesse NumPy. Aí, ó, esses processos. Então, aqui, tá vendo? Essa imagem é 320 por 320, né? Por 3, que vai me dar 307.200. Tá? Aí salvar num JSON isso aí e começa a ficar pesado. Esse que é o problema, né? E botar aqui tá 320 por 320. Essa daqui. Esse raw aqui. Bom. Então esse que Mas no meu ponto, de qualquer maneira, vamos dizer assim, o ponto é, quando eu faço, se você os quiser, se você trabalhar com a imagem aqui dentro do Edge Impulse, pelo menos assim, nessa versão, eu não consigo salvar a imagem. Talvez na Enterprise saia, mas aqui eu não tenho, eu só tenho, então, dessa maneira. Eu poderia transformar, tá, Gabriel? Dá para transformar isso aqui, tá? Se eu quiser abaixar isso daí, transformar isso, mas aí eu tenho que em Python trabalhar ela e voltar ela, enxergar como imagem tranquila. Mas daí, se eu quiser salvar como JPEG, eu também tenho que usar, vou usar uma aplicação qualquer, uso o Pio tem, né? O MATLAB, eu consigo salvar isso como JPEG, por exemplo, sem problema. Tá? Mas tem que trabalhar a imagem. Tá certo? Eu acho que fica um pouquinho mais restrito. Tá bom? Bom, mas o lance subir a imagem, tá? Vamos dizer, peguei a imagem, fiz o label o correto, fiz o label fora, trouxe a imagem para cá. Né? Então, de novo, vamos voltar aqui só para não confundir o pessoal. Né? Então, o que a gente tem que fazer, de novo, é não esquecer. Né? Você viu que eu esqueci, né? Eu tinha esquecido aqui. Essa eu já não esqueci, essa é a outra. Então, quando eu for subir a imagem, for subir qualquer coisa aqui, eu não vou subir, mas só para a gente. Se eu fosse subir aqui qualquer coisa aqui, né? Fosse
Vou subir aqui. Folder, subir aqui, né? Vou subir, ó. Vou marcar para subir, né? Vou subir. Não esquecer de marcar como é que está aqui. Então, no nosso caso, estava em iolo. Eu dei OK aqui sem deixei unlabeled. Então, ela subiu as imagens. Ele só pegou a imagem e não levou em conta o outro arquivinho que me dizia apontar. E as primeiras que eu fiz, e pondo aqui, e se eu marcar aqui, no caso, iolo, porque foi que eu salvei lá em iolo, né? Ele vai vir bonitinho e vai ficar marcadinho assim como a gente está vendo aqui. Tá bom? Ele sobe inteirinho todo o meu dataset para cá. Tá certo? Aí eu tenho o dataset aqui, tá certo? De uma imagem de outra, né? Tá? Estão todos aqui, a quantidade que seja, tá? Aí, o próximo passo, né? O próximo passo é eu definir o meu impulso, né? Definir impulso, então no caso eu vou definir a imagem 320 por 320, tá? Você sempre tem a opção aqui, né, de ou deixar ela, né, pegar o eixo menor ou o eixo maior, tá? Se você estiver trabalhando com um projeto que a forma do teu projeto é muito importante, você não quer perder o shape, você teria que fazer dessa maneira. No RoboFlow, inclusive, é muito legal, porque o que ele faz, ele acerta, você não perde a imagem, e você pode completar com zeros e com uns, por exemplo, se você quiser, na imagem. Podia deixar tudo 640, 640, sei lá, né? E aí ele completa com zeros ou uns a tua imagem. No caso específico desse tipo de projetos, como depois, a hora que eu vou... Esse modelo, ele vai acertar a imagem, né? Ele vai acertar a imagem para os 320, 320, eu vou achatar do mesmo jeito. Né? Então, e eu vou capturar a minha imagem da mesma câmera, com a mesma forma eu vou fazer a inferência com a mesma forma que eu capturei o dado. Né? E aí eu vou transformar. Então, não vai ter problema. Desde que eu faça, a hora que eu for fazer a inferência, a mesma coisa na hora do treinamento, então beleza. Então, por exemplo, eu vou usar a Squash, que eu achatei a imagem, né, dei uma achatadinha nela aqui, né, para ela ficar quadrada, né, defini imagem aqui, tá, é o default, né, para imagem. Vou fazer agora aqui, ó, Object Detection, tá, a gente pode ver em geral, deixa eu ver o que eu tenho aqui. Aqui eu só tenho detecção de objetos e detecção de objetos de anomalia, detecção de anomalia por visão, que é bem legal também, que é FOMO aqui, né. Então eu vou fazer detecção de objetos, tá? Beleza, salvei, né? Eu salvei, o próximo passo eu venho para a imagem. No caso, eu já defini lá que era o tamanho, eu vou pegar as imagens minhas e vou pôr. Na verdade, como as minhas, como eu já fiz 320 por 320, tá? As minhas imagens, na verdade, elas são todas, tá? As minhas imagens aqui. Ó, as minhas imagens. Ó, as minhas imagens já são 320 por 320. Por quê? Porque quando eu salvei, né? Quando eu salvei a imagem aqui, eu fui fazer o pré-processamento aqui, eu defini que eu queria pegar a imagem e transformar em 320 por 320. Então, stretch do 320 por 320. Então, eu tinha a imagem original, ó, que era diferente, né? Era retangular, que foi que a minha câmera deu. E eu falei, eu quero passar lá 320 por 320. Eu fiz isso aqui lá, eu fiz lá no RoboFlow. Tá? Podia não ter feito no RoboFlow e fazer agora no Edge Impulse, não teria problema. Tá? Aí, de novo, lembrando, porque como eu quero usar depois isso daqui para mim, esse mesmo dataset que eu vou usar na próxima aula com o iolo, eu já fiz aqui no RoboFlow. Tá? Tá bom? Beleza. Então, joia. Então, fiz o 320 por 320 aqui, né? Cortei, beleza. Então, na verdade, ele não vai fazer nada, né? Ele não vai fazer nada aqui, tá certo? Mantive RGB, beleza. Quando eu dou salvo Save Parameters, ele vai vir aqui, né, no Generate Fixtures. Então, o que ele vai fazer? Então, ele vai gerar, né? Tá vendo? Ó? Ele vai gerar, vai gerar tudo e vai mostrar, vai fazer uma redução de dimensionalidade aqui, né? A 2x2 aqui. Ele usa o map para fazer isso aqui, tá? O map é um algoritmo para redução de dimensionalidade, né? E você viu que está bem fácil, né? De uma certa maneira, está bem tranquilo, né? Aqui, inclusive é interessante, deixa eu pegar um daqui, só para a gente ver. Ó, peguei um daqui, deixa eu pegar um daqui. Não.
Tranquilo. Aqui tem uns misturadinhos aqui, né? Vamos ver por que tá misturado, vamos ver. Não tem uma razão específica. Estão próximos. Mas tudo bem. Mais ou menos a posição que ele está, né? Que tem os zeros e estão os uns aí. Legal. Bom. Fala, Rodão. Alô, consegue me ouvir? Sim, bem. Sim. Professor, esse aí é o PSA que faz essa... Não, esse aqui usou o MAP. É o MAP? Tá. É que antigamente eu lembro que teve vídeos seus que era 3D esse gráfico. Eles pararam com essa versão? Não, em geral, quando tem, por exemplo, a gente não tem aqui, eu não tenho essa, eu não consigo decidir, né? Ele faz por conta dele aqui, né? Em geral, eu vejo assim, às vezes quando é movimento por exemplo, com giroscópio, essas coisas, né? Quando é de movimentação, em geral eles deixam 3 dimensões para você escolher aqui o Feature Explorer. Né? E você pode até escolher qual feature que você quer mostrar. Né? No caso de imagem, ele joga para 2 aqui. Ele faz para 2, só para ver mais ou menos. Isso é só para dar uma ideia para a gente, né? É só para dar uma ideia para nós aqui. Né? Quando eu tenho, deixa eu ver se aqui. Não, aqui eu não tenho. Quando eu faço, lá no classificação de imagens, porque cada imagem eu consigo, né? Eu tenho dentro de Data Acquisition aqui, a gente tem a opção de você poder checar aqui. Então você pode usar PCA, você pode usar outros métodos para você fazer, mas aqui não tem. Aqui a gente só tem aqui é sempre por map. E ele vai, no caso, vai gerar sempre em 2 dimensões, no caso de imagem. Tá? Mas isso aqui é só para dar uma ideia para a gente, né? É só para ele não tem nenhuma grande função. A função importante é ele aplicar a divisão, vamos dizer assim, ou passar para preto e branco, o que você definiu aqui como parâmetros. Tá certo? Beleza? Professor, pois não. Eu não sei nesse caso, mas... Se eu não me engano, eu lembro que tem a redução de dimensão para modelos super pequenos, né? Eu não sei se qual modelo que seria esse, mas eu lembro que existia uma redução de dimensão para que houvesse um melhor processamento. Não. Não tem isso? Não. Redução de dimensionalidade nesse caso a gente usa mais para análise dele aqui, né? No caso lá, por exemplo, por exemplo, a gente está vendo aqui, ó, aqui na imagem, né? Eu comentei. Sim. A imagem aqui, essas imagens vão ter aqui, né? Eles vão ter 307.200 features, certo? Sim. Que é 320 por 3. Quando a gente for agora aqui para detectar o objeto, né, para programar isso aqui, os features estão todos aqui. Os features, independentes que eu chego, independente, no caso específico aqui, eu nunca reduzo nada. Eu estou usando toda a minha matriz ali. Ah, sim, nesse modelo aí, sim, entendi. No caso de redução de, por exemplo, de RGB para grayscale, aí vai diminuir, claro. Não, existe... Sim, se eu chegar aqui agora, dentro da imagem, né? E reduzir aqui, em vez de RGB aqui, eu passar para grayscale, né? A hora que, tá vendo? Grayscale aqui, ó. Se eu olhar aqui, ó, 102.400. Aí ele reduziu, aí essa dimensão vai ser já reduzida e vai ser essa dimensão de entrada aqui quando for rodar o modelo. Aí o meu input de entrada aqui vai ser 100 e pouco ali, 104 e pouco. Tá? Beleza, obrigado. Alguém acho que levantou a mão aí. Rodão, né? Assim, eu tinha levantado, que eu ia comentar, que o Gabriel falou aí de usar redução de dimensionalidade para classificação. Não era muito para Deep Learning, mas eu já vi gente usando PCA para fazer clusters com o MNIST, com os números lá de 0 a 10, ele conseguia, 0 a 9, ele conseguia classificar.
Não, não, claro, claro, sem dúvida nenhuma. Não, não, vamos dizer assim, o que eu coloquei é que não, normalmente eu não faço isso, né? Para mim, rodar numa rede neural, eu nunca precisei, nunca fiz uma redução de dimensionalidade e depois passar para um modelo neural, entendeu? Esse é o meu ponto. A gente usa geralmente só para fazer análise aqui. É perfeitamente válido você usar técnicas como o PCA ou outras para você tentar classificar, porque às vezes você reduzindo, esse caso mesmo ali, a gente já conseguiria visualizar, depende do caso que eu posso fazer. A própria redução de mensalidade já é suficiente para mim. E também ficar reduzindo e colocando em grayscale, né? Perde muita informação. Gabriel, eu vou usar uma coisa para você. Você sabe que tem muita discussão, já li muitos papers sobre isso, que tem casos de você usa em computer vision, sei lá, eu estou até classificando que o fato de você passar para grayscale, às vezes, é melhor para você identificar classes do que o colorido. Não necessariamente você perde. Ah, sim, dependendo do que você está fazendo. Com certeza. Você tem ali, por exemplo, uma diferença bem grande na hora de uma classificação, por exemplo, do que o senhor comentou. Você vai classificar alguma coisa que tem uma cor mais escura e uma coisa que tem uma cor mais clara. Você com certeza vale muito a pena. Você poupa tanto processamento quanto você deixa bem melhor o modelo. Então, eu vou dizer para você, a melhor técnica é experimentar. Porque eu já tive casos que ficou melhor com grayscale e eu jurava que o colorido ia ficar melhor que o modelo. No fundo, gente, a gente sabe exatamente o que acontece dentro. A gente sabe a matemática, bonito, né? A gente vai caminhando, bacana, a gente sai lá dos modelos neurais, a gente faz backpropagation, faça convolução depois, faz filtros, blá, 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 blá. Você tem uma noção, matematicamente, do que a coisa faz. Mas o treinamento, sim, tem uma certa mágica aí, cara. Por isso que até hoje, se você ir num banco e quiser usar uma rede neural para fazer um credit scoring, você não pode usar. É proibido por lei. Porque, no fundo, você não consegue explicar 100% o que está acontecendo. O porquê. É uma coisa interessante isso. Existe uma parte de incerteza dentro da rede neural que assim, é parte dela, vamos dizer assim, né? Como é que. Porque a gente fala, não, que o gato ele vai pegar o olhinho aqui, não é bem assim. Classifica como cachorro. O CNN até é um pouquinho mais, porque a convolução, porque realmente ao cabo você consegue enxergar. Você vai passando os filtros e vai diminuindo, passando filtro. Chega no final, realmente você tem linhas, curvas, pontos, né? Você consegue até juntar olho com orelha. Mas se você fizer uma classificação de imagens usando uma rede neural densa, pura, você não sabe o que acontece ali dentro. Inclusive, sim, eu já fiz teste, uma vez eu estava discutindo com um cara, o cara é um PhD, nós estamos lá na Europa, e eu falei para ele, cara, você pode fazer, você não sabe? Não, claro que sabe. Ele falou, não, porque quando você passa a rede neural, você vai juntando o olhinho com o gatinho. Eu falei, não junta nada. Uma rede neural full connected, você não sabe o que acontece dentro. Ela olha os pixels, para ela é uma matriz, ela olha todos os pixels, aquele bolo de pixel ali, e no fim ela classifica, ela aprendeu a classificar. Mas ela aprendeu matematicamente, ela foi, né, por causa do backpropagation, ela foi indo, foi diminuindo o erro, foi. Aí eu peguei e falei para ele, faz um teste, pô. Pega uma imagem qualquer, pega um gato, tá bom. Pega os pixels do gato e faz um shuffle. Mistura tudo, fica aquele chiado, faz shuffle. Bota aquele mesmo lá na entrada, sai gato. Não tem erro. Você pode fazer o que você quiser com os pixels. Você pode pegar uma imagem, misturar todos os pixels, botar aquela imagem. Se você tá treinado, uma vez treinar uma rede full connected, não é a mesma coisa com convolução. A convolução é diferente, porque a convolução está passando filtro na imagem, né? Mas a rede neural, uma rede neural full connected, você pode misturar os pixels que ela vai classificar do mesmo jeito. Né? Legal, pega o MNIST. Se você quiser ver uma brincadeira, pega o MNIST aí, dá um shuffle no MNIST e faz. Fica... Ele vai continuar, o número 8 continua sendo o número 8, não importa se ele está todo misturado. Né? Bom, e aí, pessoal, processo normal, né, processo normal de treinamento, tá? Eu venho aqui, ó, aqui eu posso, aqui você tem, aqui no caso eu tenho disponível para mim
para detecção de objetos, eu tenho só um, que é o Mobilinet V2 SSD, tá? 320 por 320, tá vendo? E tem o FOMO, tá? O FOMO, que vocês podem fazer também, no livro eu faço com FOMO, vou deixar para vocês como opcional, quem quiser fazer. O FOMO, na verdade, foi feito pela Edimpulse, ele é muito legal para pequenos dispositivos. O que ela faz, ela pega o Mobilinet para classificação de imagem, tira a parte final dele, né? E ela usa, vamos dizer assim, a parte intermediária, né? Onde ele tá fazendo a classificação, que no fundo é como se fosse uma matriz, né? Para detectar um objeto ali. Então, na verdade, ele faz a classificação, vê se tem aquele objeto específico nos quadradinhos e faz uma soma deles ali, né? Faz uma média daqueles quadradinhos e descobre, então, eu tenho quadro. Eu tinha a rodinha em quatro posições. Ele passou, aqui tem uma rodinha, parte da rodinha, ele classificou como rodinha. Então ele fala, uma rodinha deve estar por aqui. Isso aqui é uma rodinha e deve estar por aqui. E aí ele faz um centroide, ele pega o valor médio. Então o FOMO eu não consigo detectar o bounding box, mas eu detecto o centroide. Que quando eu estou contando objetos, beleza. Uma característica é que é extremamente rápido. É 30, 40 vezes mais rápido do que um SSD, Mobilinet V2 SSD, por exemplo, que é muito mais complexo para mim achar, detectar um objeto, com bounding boxes e tal. Então, ele não é tão preciso quanto o Mobilinet, mas ele é muito mais rápido. Então, é uma opção que a gente pode utilizar. E eu só tenho esses daqui. Eu queria rodar Iolo aqui. Não consigo rodar Iolo na versão pública. Eu poderia criar um módulo de Iolo e trazer para cá para dentro, tá? Se a gente quisesse. Mas aí, para rodar o Iolo, eu prefiro rodar o Iolo fora. Tá? Beleza. Escolhi o modelo, tá? Tá aqui. Deixei o default, 25 épocas aqui, learning rate, vou rodar CPU, defini 20% para validação, que está tirando do teste, e vou rodar também, vou fazer o modelo INT8. Percebam que eu não tenho opção aqui de fazer aumentação de dados, data augmentation, tá? Então, por isso que, inclusive, eu já fiz data augmentation lá no RoboFlow, tá, ok? Porque quando eu rodo classificação de imagem, lembra? Eu já tinha opção aqui, que na verdade, quando eu abri aqui, né, eu podia até mudar lá dentro se eu quisesse, por mais linhas e tal. Poderia até fazer aqui, mas é mais complexo quando eu estou trabalhando treinando detecção de objetos. Muito bem, treinei aqui, né? Ele está me dando lá os MAP, um monte mais de características. Me dá no caso aqui, eu falei que era uma Raspberry Pi 4, eu não tenho a 0 aqui, eu só tenho a 4 e a 5, né? Então, aqui ele está dizendo que vai dar 463 milissegundos. No nosso caso, deve dar um pouco mais, né? Porque a 0 ela não é tão rápida quanto a Rasp 4, tá certo? Uma vez que eu treinei isso aqui, né? Eu posso fazer o deployment de duas maneiras. A primeira até é interessante. Eu poderia vir aqui, por exemplo, para fazer um teste desse modelo para ver se ele está funcionando bem ou não. Eu podia, por exemplo, fazer um deploy no meu celular. Eu posso vir aqui, aponto o celular para aquele código de barras, né? Ele traz para cá, faço o deploy. Podia fazer isso aqui, ou podia fazer com live classification também, se eu quisesse, mas pego aqui no celular, tá? Aí o que acontece? Eu vou lá, ele vai. O que o Edimpulse faz? Ele abaixa para o meu celular um aplicativo. Esse aplicativo vai fazer o quê? Eu vou capturar, né? Eu vou pegar então e vou rodar, né? No caso específico aqui, eu vou rodar inteirinho no meu celular esse modelo, tá certo? E eu consigo ver se ele está funcionando no meu celular, com a velocidade do meu celular, com a câmera do meu celular, tá certo? É uma maneira de eu ver se tá ok, né? Tá bacana. Puta, não funcionou nada. Puxa, será que é porque a câmera é muito diferente da câmera do Raspberry? Não sei. Mas se rodar, em geral, vai funcionar. Falar, tá bom. Então o modelo em geral tá funcionando. Aí eu vou fazer eu posso fazer o deploy. Eu posso fazer um deploy, escolher, por exemplo, um deploy em Linux, tá certo? E aí ele vai. Eu tenho que instalar todo um sistema para mim poder instalar uma aplicação da Edimpulse para mim poder ler esse cara, é uma opção. No livro eu deixo para vocês fazerem um teste com FOMO, ou podemos fazer o que nós fizemos na aula passada, né? Eu posso vir aqui no dashboard, tá certo? Venho no dashboard, tá certo? Venho aqui, ó, eu tenho
a versão TensorFlow Lite de 32 bits, está aqui, 11 MB, e tenho a versão, né, int 8 aqui, com 3 e pouquinho MB, mais ou menos aqui. E tenho a versão completa aqui com TensorFlow. Né? Então eu venho aqui e abaixo essas versões, tá certo? E uma vez que eu abaixo ela em TensorFlow Lite, eu posso ir lá e ler leio no meu Raspberry, tá certo? Então, aqui eu treinei, né? Tá o meu MobileNet aqui, tá certo? Então eu treinei, testei, né? E aí eu vou fazer o deploy, né? Então aqui, ó, eu fiz, né? Eu fiz errado aqui, desculpa, gente, não é 160, né? Isso aqui é... Ah, não, aqui eu tô. Vou arrumar depois lá. É 320 por 320, isso aqui, né? O 160 era do MobileNet V1, né? Do V2 lá da classificação de imagem, né? Aqui aqui foi 320 por 320. Né? Usei o MobileNet V2 SSD, que está aqui dentro, né? 320 por 320, tá? Eu me enganei aqui. Vou arrumar depois, eu arrumo lá para vocês. E aí eu vim aqui, né? E transformei isso em TensorFlow Lite e joguei pro Raspberry. Tá bom? Beleza. Vou deixar para vocês o FOMO, como eu comentei, tá? Eu quero que depois vocês, quem quiser fazer, né? Não é necessário. Só para lembrar, o FOMO, então, ele vem do... Ó, eu parto do MobileNet, tá certo? E aí o que eu faço aqui, na verdade, eu faço um corte do MobileNet aqui, e na verdade, quando eu estou durante o treinamento aqui, ele vai reduzindo, e ele faz uma espécie de uma matriz, né? Ele faz uma matriz aqui no final. Imagine, enxergue uma matriz aqui, né? E o que ele vai fazer, ele faz classificação de cada um desses quadradinhos da matriz. Então ele vem aqui, põe aqui, não tem nada. Opa, aqui parece que tem box. Aqui tem box. Nada. Opa, aqui tem um well. Aí ele volta, box. Aí ele fica box, well. E aí ele foi... Tudo aqui tinha, aparentemente, nessa região tinha box. Aí ele pega e faz o centroide desses quadrados que estavam aqui. Tá? No livro eu explico lá. E mesma coisa aqui. Tá bom? Beleza? Joia. Vamos fazer eu vou entrar no... Aqui está o projeto do Impulso, esse que a gente acabou de ver, tá certo? E vamos brincar um pouquinho, temos tempo ainda? Tem. Deixa eu fazer rapidinho, dar uma passada para ver como é que está funcionando esse modelo, tá? Mais ou menos o que a gente fez na aula passada, né? Com outro modelo, vamos ver com esse daqui. Tá legal? SSH, MJX. Deixa eu ver se já... Chegou, tá aqui, né? Beleza? Bom, primeira coisa que eu vou fazer, né? Lembrando, o que eu tenho que... Primeira coisa que eu faço? Já tô conversando com o meu Raspberry. Chamo o Jupyter Notebook. Eu vou trabalhar com o Jupyter. Ambiente virtual. Entrar no virtual aqui, né? Então, olha lá. Tá aqui no o meu source TF Lite Env, certo? Que a gente já fez. Vou ativar ele. Tá aqui. Tô aqui. Aí agora, beleza. Agora aqui eu posso vir e vou chamar o meu Jupyter Notebook aqui. Então, vamos lá. Demora um pouquinho. Beleza. Cadê ele? Tá aqui, né? Olha lá. Esse aqui, né? Olha lá, HTTP, 210 e o token. Eu já pego os dois juntos aqui. Tem outras maneiras de chamar, tá, gente? Eu acho que essa maneira é mais fácil. Pego aqui, boto lá. Ok. Vou aumentar aqui, ficar grandão. Joia. Então, vamos ver, documento, TF Lite, detecção de objetos. Ó, aqui eu já subi, né? Aqui eu já subi na verdade, ó, esse foi o que a gente usou semana passada, né? Pra gente, foi aquele Jupyter. Eu já tenho esse novo aqui, tá lá no, eu tenho ele, tá? Ele tá no, se eu vier aqui, né? No curso, tá? Ó, se eu vier curso, classe 9, não, essa é classe 10, né? Classe 10. Classe 10 dentro de documento. Tá lá, ó. EI, SSD, papapá. Se eu clicar aqui, ele tá lá. Né, vocês podem... Não sei se tem que fazer fork ou não me lembro agora. Aí você vem aqui
e abaixo ele daqui. Ou, uma vez que eu abaixo no meu computador, né? Aí eu posso fazer duas coisas. Ou eu uso, né? Eu uso o FileZilla aqui, né? Eu uso o FileZilla. Aqui é uma versão para mim transferir o dado, ou a gente transfere como a gente fez das últimas vezes aí, né? Eu podia vir aqui, né? E dar um upload aqui. Aí eu venho um upload, vou lá para o meu download, ele vai estar aqui em um lugar aqui no meu download aqui, em algum ponto aí. Eu baixei muita coisa aqui, não sei se eu não apaguei. Enfim, ele vai baixar aqui no computador, eu clico aqui, né? E vou e subo com ele aqui pro Raspberry, que eu estou olhando dentro do Raspberry. Tá certo? Beleza. Então vamos lá, ó. Então eu estou no EI aqui, né? SSD. Vamos abrir esse Jupyter Notebook aqui. Beleza. Muito grande, né? Tá. Beleza. Então tá lá, SSD Mobilenet. Vamos começar aqui. Então, quer dizer, vocês podem programar o que vocês quiserem, tá? Isso aqui foi o que eu fiz para mim testar, né? Então, ó, peguei o meu TensorFlow Lite Runtime, né? O NumPy, Matplotlib, tá certo? O Pil para mexer com as imagens, tudo que a gente já fez, não tem nada de novo, né? Ó, vamos ver aqui os modelos que eu tenho aqui, tá? Aqui, ó, esse é o modelo, tá certo? Ó, o modelo IAS, na verdade foi o que eu baixei. Foi o que eu baixei. Na verdade, esse modelo aqui eu juntei, eu criei de novo lá, eu mudei um pouquinho o nome aqui, porque eu misturei várias imagens aqui, tá? Então, olha lá, o Model Path. Então, eu vou chamar esse modelo, né? Ó, interpretador, né? Com esse modelo aqui, tá? Então, vamos lá. Beleza. Carregou, né? Input details. Beleza. Olha só, tá aqui. Então, a imagem de entrada 320 por 320 por 3, ela está quantizada, né? Porque esse modelo é o modelo 8, né? Tá certo? O output detail aqui, né? Output detail, lembra? Eu tenho os blocos, né? Eu tenho os blocos aqui, tá certo? Olha lá. Eu tenho lá confiabilidade, a confiança, né? Aqui eu tenho a posição, né? As posições são os quatro pontos x mínimo, y mínimo, x máximo, y máximo, e assim por diante. Tem os labels, né, e assim por diante. Né, aqui o número. Então. Beleza. Ó, pessoal, eu tenho, dentro da imagem, eu subi algumas imagens aqui, ó, box 1, eu subi imagens aqui, mesma coisa, vocês vão lá e sobem. Eu não lembro se eu deixei alguma dessas imagens aqui para vocês, mas isso não é importante, né? Porque o projeto vocês vão. Acho que até tenho. Ah, tá até aqui, ó, eu botei sim. Para quem quisesse usar o meu modelo, se quiser, mas vocês não vão ter. Dá para testar, né? Sem ser a câmera, mas vocês poderiam testar o modelo aqui. Então tem essas imagens estão aqui, você abaixa ela e sobe da mesma maneira que a gente subiu aqui, tá? Legal, ó. Eu vou pegar uma imagem aqui, vou subir e vou mostrar a imagem. Tá? Tá aqui, ó. Então foi a imagem aqui com as duas, né, que eu fiz essa semana aqui, ó, duas rodinhas então essa aqui já é com essa câmera. Esse modelo está misturado com as duas câmeras que eu falei para vocês, tá? Tá legal? Aí, ó, eu vou desquantizar esse negócio, né? Tá? Vim aqui, né, vamos ver aqui. Usado, né? Tá. Aqui o que eu fiz, ó, view shape, tá certo? O que era a imagem eu transformei em 320 por 320 por 3, tá certo? Essa imagem não tinha esse 1. Eu somei o 1. No caso, a imagem já era. Não, a imagem também não era. Essa imagem olha lá, ela é retangular, né? Então, o que eu estou fazendo aqui, ó, eu estou fazendo um resize da imagem primeiro, né? Para quê?
para ela ficar com o shape 1 e o shape 2. Quer dizer, eu tiro esses valores daqui. Tá? Eu tiro os valores daqui. Então, o 320 e o 320. Shape 1 e shape 2 aqui, tá? Né? E aí, eu venho aqui e somo aquele índice e faço a cotização aqui, tá? Tá esquisito aqui de ver, né? Tô aqui, ficou aqui. Aí o próximo passo, então, ó, uma vez que eu tenha, isso aqui já tá então esse é meu input data, que já tá no formato bacaninha, tá int A, bonitinho aqui. O que eu vou fazer, eu iniciei um tempo, só para mim saber, né? Vou setar o tensor, né? Vou colocar o input data dentro do meu interpretador, vou invocar ele, vou chamar o interpretador, fecho o tempo, que eu quero ver só o tempo que deu que ele leva para fazer a inferência. Né? Então, vou executar. Deixa eu dar uma olhadinha. Tô olhando aqui também. Ó, ele está dando, eu estou gastando 800 miliwatts. 750, 800 miliwatts. A minha fonte está gerando aqui, tá? Eu tenho um medidor na fonte. Vou executar. Foi para 1,5 watt, mais ou menos, na hora que executou. Deu um pico. Deixa eu ver de novo aqui. Deu 1,4 watts. Praticamente dobrou. Quer dizer, só para fazer a inferência, ele usou uns 700, 800 miliwatts para fazer a inferência desse cara aqui. Tá? E demorou 600 milissegundos, mais ou menos. Pode ver que cada vez que eu rodo, ele varia um pouquinho, né? Mas aí, por volta de 600. Lembra que na Edge Impulse, ele tinha me dito aqui, né? Ele tinha me dito aqui na Edge Impulse, Object Detection, ele me dá uma estimativa. Ele me deu uma estimativa, ele falou que ia gastar 400 milissegundos, 460. Mas lembrando, aqui ele estava levando em consideração, em algum lugar aqui, não sei se sumiu aqui. Aqui, ó. Ele tá usando uma Raspberry 4 aqui. Quer dizer, é só uma referência. Tá? Então, 460, né? Aqui está me dando 580 numa 0, então tá razoável, porque o processador é menor e o clock também. Tá certo? Ok? Beleza, ó. Então aqui, ó, se eu pegar então o tensor de saída, tá certo? Ó, ele tá me dando esses valores. Aí eu posso pegar aqui, ó. Olha aqui, ó. Os 10 valores aqui, né? Tá certo? Que seria daqui que, na verdade, né? Ele pega, lembra, ele vai sempre pegar 10 coisas, tá? Agora, é importante o seguinte, né? Eu venho aqui, ó, fui ver aqui, então, quais são os labels, ó, 11001, ele tá dizendo que tem 1, 2, 3, 4, 5 wheels e 1, 2, 3, 4 e 5 box, mas não é verdade. Né? Por isso que a gente vai ter que definir qual é a minha confiabilidade. Isso é importante. Né? Agora aqui, então, ó, lembra? Eu venho aqui, ó, vou pegar os boxes que ele tirou as classes, o score, o número de detections, tá certo? E agora aqui, ó, se eu fizer, por exemplo, vamos pegar só confiabilidade acima de 5, tá? Se eu vier aqui, olha lá, ele então vai me pegar, ele está me dizendo que eu tenho um objeto com 98% de confiabilidade classe 1, outro 92 classe 1, 78 classe 0 e 65 classe 0. Se eu botar aqui, por exemplo, 01, né? Ó, ele me achou um monte de objetos, tá vendo? Mas são objetos que têm baixa confiabilidade, tá? Então, em geral, vamos deixar 0,5, tá? Aqui, porque em geral eu estou querendo que objetos, no mínimo, que tenha 0,5, 0,6 de confiabilidade, né? Aí, beleza. Lembra, ó, os labels, eu defino os labels aqui, lembra 0 e 1, mas aqui eu vou botar nome, e vou fazer um programinha então para me enxergar eles. Tá? Fiz aqui, olha lá. Olha aqui, ó. Box, box e will. Não é que legal? Tá joinha aqui. Tá? Agora, ó. Aqui eu fiz um exemplo, né? Botei 0,3 aqui. Olha só. Olha a salada. E tem um detalhe importante, gente. Vocês veem que às vezes eu tenho em cima do próprio objeto, eu tenho
por exemplo, aqui é o will e aqui também pegou o will, porque na verdade o SSD ele passa, né? Então, não só a confiabilidade é importante, mas a gente vai ter que fazer um outro ajuste, que às vezes eu até ponho, às vezes, eu posso aumentar às vezes a confiabilidade, né? Mas eu ainda assim eu posso ter, por exemplo, ele considera um balding box, 2 objetos com confiabilidade alta, mas é o mesmo objeto, com uma variação muito pequenininha, né, do bounding box em cima deles. Tá? Então eu posso trabalhar com isso também. Tá? Definir aqui. Aí eu fiz uma função, né? Tá? Depois eu comento mais sobre isso aí. Tá? Eu só peguei aqui, fiz aquilo como fizemos lá para classificação de objetos, né? A gente fez aqui, então, uma função, dentro da confiabilidade default 05, mas eu posso mudar se eu quiser. E aí eu posso vir aqui, então, e usar essa função, né, nas outras imagens lá. Então ela vai, calcula, né, e me coloca aqui. Aí eu tenho, vou pegar aqui as outras, né? Olha lá. Tá? Vou pegar essa aqui. Tá? Tá? Ó, essa aqui ficou legal. Olha só. Aqui está com 0,3 aqui, né? O 0,3 ele aumentou, ele fez aqui. Tá certo? O que eu fiz aqui, um exemplo, a gente, além de mexer na confiabilidade, eu vou mexer, vou criar uma funçãozinha que a gente chama de non-max suppression. Tá? Em geral, se você tem, por exemplo, quando a gente for rodar o YOLO no RoboFlow, no Ultralytics, ele já tem essas funções internas para a gente. Se você salvar o teu modelo, por exemplo, usando o Linux e carregando uma função do Edge Impulse para ler isso daí, ele já tem dentro dele ajustes. Mas aqui nós estamos pegando bruto, né? Então a gente pode criar uma funçãozinha que simplesmente vai olhar dentro dessas caixinhas, quer dizer, caixinhas que estão em cima do mesmo objeto, se elas estão muito próximas, eu vou escolher dentro dessas que estão muito próximas, qual é a que tem confiabilidade maior, e vou suprimir as outras. Tá? Então, a gente executa essa função, né? E a gente aplicando isso daí, a gente fica, então, tá, com um novo... Tá vendo aqui, ó? Ó, olha só que legal, ó. Aqui agora, você vê, eu tô com a confiabilidade 0,6, tá certo? E defini o meu IOU, que é a definição que eu tenho de posicionamento ali, e você vê, ó, aqui a gente percebe, ele entendeu isso aqui como um box, mas pegou isso aqui como um will. Tá? Então aqui eu posso mexer nesses valores aqui, se eu mexer nesse valor, vamos lá. Opa, agora aqui eu peguei bonitinho, ó, eu peguei uma caixinha para cada um. Então é mais uma ferramenta que a gente pode adaptar aqui. Tá? Ó, aqui ele pegou uma Scrapbox aqui. Aí eu mudo, mexo ali. Tirei. Vocês perceberam? Quer dizer, aqui, né? Então você tem você pode mexer tanto na confiabilidade, né? Na confiabilidade quanto no IOU, né? Que é disso daí. Que aí você consegue. Até mais. Então tá tudo aqui, tá nessa. Eu botei tudo junto aqui dentro dessa funçãozinha em Python aqui, mas para vocês usarem aí, né? Para vocês darem uma estudada. Tá bom? Mas perceberam? Tá? Gente, uma coisa importante, até eu estou conversando com o Gabriel sobre isso daí. Olha só, a gente está fazendo um pós-processamento aqui, certo? Eu estou desenhando a caixinha, estou vendo, tudo isso aqui é importante. Para mim, vamos dizer assim, visualmente, eu estou fazendo um projeto. Eu fui lá, tenho meu dataset, para mim eu tenho que resolver um problema, eu tenho que localizar, etc. Eu estou testando, eu vou pegar o meu dataset, eu vou pegar o modelo que eu treinei com as minhas imagens, aí eu estou trazendo esse modelo, né? Estou trazendo o modelo, estou jogando um monte de imagens de testes reais, eu estou usando a câmera, posso pegar essas imagens, eu treinei daqui, eu podia pegar a câmera aqui agora e jogar, fazer o mesmo que a gente fez lá atrás,
né? Testem vocês aí. E aí, imagine em geral, isso é um projeto, você vai fixar a câmera vai estar em geral fixa, e você vai ter os objetos passando, etc. E você vai, então olha, essa confiabilidade com isso aí, o U ficou bom. Tá. A hora que ficou bom, que você acha que está legal, né? Na prática, eu não vou ficar desenhando mais isso daí, eu não vou ficar perdendo tempo em desenhar ou ver a imagem. Em geral, uma vez que eu tenho um modelo e entrei com a minha imagem, o que eu estou interessado é com o output disso, quantos objetos eu tenho, qual objeto é e onde ele está, às vezes localizado no espaço, mas não necessariamente para desenhar ou para mostrar uma imagem, perder tempo em mostrar isso, porque às vezes eu nem tenho lugar para isso, tá certo? Eu vou usar isso, imagina que eu estou usando isso para controlar alguma coisa, eu estou fazendo um sisteminha, eu tenho um controlinho, por exemplo, imagina aqui, vou pegar minha câmera, né? Vou pegar minha câmera e estou colocando num sisteminha aqui, com dois servos aqui. E aí isso aqui eu vou ligar na Raspberry, tá? Então o que eu quero, por exemplo? Imagina que eu vou pegar, né? Eu vou detectar a minha rodinha aqui, tá certo? E se eu mexo com a roda, eu quero que a câmera sempre centralize a rodinha, né? A rodinha fique sempre no centro da imagem. Que eu vou fazer? Eu vou mexer a câmera para pegar na roda. Então, o que eu vou fazer? Fazer um programa que vai detectar aonde que está a roda. O que me interessa é roda. Qual que é o X e o Y do centro dela aqui? Eu tenho o bounding box, eu consigo ser o centro. E aí eu sei o posicionamento da câmera. Se aqui está para cá, eu tenho uma diferença aqui, eu vou mexer na altura, né, na elevação e nos dois, no eixo X e no Y, de tal maneira que eu vou mexer a câmera para que a rodinha, na verdade, a câmera vai mexer, a imagem da rodinha que está separada passe para o centro da câmera. Tá certo? Então, o que me interessa, na verdade, é só qual o label e qual a posição. E isso, eu vou fazer meu cálculo e vou jogar para o movimento dos motores, né, dos servos, para posicionar a câmera. Não interessa para mim ficar calculando, botando bounding boxes, etc. Perceberam? Por isso que é importante, em engenharia, vocês entenderem o que está sendo por baixo. E a gente está trabalhando em Python aqui para que vocês possam saber como trabalhar com isso, para tirar esses valores daí de dentro. Porque o que se interessa de verdade são esses valores aí. Tá bom? Então, acho que era só isso, então. Dúvidas? Dúvida, pessoal? Nenhuma dúvida? Tá bom assim? Foi tranquilo? Falando bastante coisa, né? Tá joia. Pessoal, de novo, a aula, como a gente falou, é só uma guia, né? Acho que é importante, é importante vocês reverem depois o que vocês viram na aula. Deem uma lida no livro, tá? No livro, tudo que eu falei aqui está escrito, dá uma passada de olho lá, né? Eu deixei um quiz para vocês também, para vocês fazerem, né? Só para dar uma bem simplesinha, só para relembrar os principais conceitos aí. Eu vou pedir para vocês fazerem um copy and paste do. Vocês podem copiar se vocês quiserem, mas eu acho que eu pediria que vocês não fizessem isso. Quer dizer, tenta fazer, não importa. Errou, faz de novo. Aqui não é dar nota para vocês se vocês acertaram ou erraram, né? É se vocês entenderam os conceitos, tá? Mas eu vou só ser chato, dar uma de professor, me traz um copy and paste aqui para mim, só para ver se para fazer o que vocês fizeram. Ou se vocês copiarem de alguém, seria uma estupidez. Eu espero que vocês não façam, que é só para ajudar vocês a ver se entenderam os conceitos. E fazer mão na massa. A única maneira de aprender é ir lá e mão na massa. Ir lá e rodar isso daí, determina um gol, você já deve ter feito com classificação, né? Vamos fazer agora aqui também. Usar o programinha, tira as imagens, vão para o RoboFlow, vamos fazer as anotações, salvar. Se não dá certo uma vez, faz de novo, depois vamos para o Edge Impulse, rodamos e voltamos. Tá bom? Vocês vão ver que, inclusive, tudo que a gente fez na aula de hoje consolida o que a gente viu na aula passada. E vocês viram que vocês estão entendendo muito mais como é que é o mecanismo interno dos modelos. Professor, mas você passou muito rápido esse negócio de... Apesar que está explicado no livro, eu explico, o non-suppression. De novo, mas não é importante só vocês saberem o conceito. Eu quero usar essa versão de Python que faz isso daí. Ou usar outras versões que tem, ou eu estou usando uma biblioteca que já me traz isso daí, beleza. Mas
pelo menos uma vez, tentem fazer, se quiserem mexer algum parâmetro ali para vocês estudarem também, isso sempre ajuda, tá? Na aula que vem, a gente vai fazer a mesma coisa, só que com iolo. Nós vamos instalar o iolo, né? Fazer a instalação do iolo, e vamos fazer, então, dar uma estudada um pouquinho no iolo. Vai ser mais simples do que essas, porque o iolo, nós vamos trabalhar com uma biblioteca da Ultralytics, e ela já tem essas funções dela. Quer dizer, no fundo, alguém implementou essas funções que eu implementei em Python para vocês aqui, eles também implementaram lá. Só que aí a gente só vai puxar e usar. Então ela já vai direto, me dá os bounding box, me dá as coordenadas, me dá direitinho, bonitinho. Mas o conceito é o mesmo, tá? Eu queria fazer um pouquinho mais mão na massa agora, e depois o iolo, porque na prática mesmo, se vocês precisarem fazer projeto com detecção de objetos, eu diria que hoje em dia o que nós vamos usar mesmo é iolo, né? Muito mais do que o SSD Mobilinet. Mas é importante, mas os dois são importantes, e tem situações que talvez o SSD Mobilinet é mais rápido, é mais leve, eu quero usar ele em vez do iolo. Então, vocês têm essa alternativa, e é uma maneira mais fácil da gente entender. Tá bom? Dúvidas, pessoal? Beleza? Com as tarefas, está tudo bem? Os laboratórios anteriores, todo mundo está fazendo? Tranquilo? Tem que entregar um hoje, né? Bom, se ninguém tem nenhuma dúvida, a aula de hoje era isso aí. Nos vemos, então, na próxima aula, nesse mesmo bate-hora, bate-canal, falar de iolo V8, V11, e fazer umas brincadeirinhas com ele aí. Tá? Quero ver se eu pago de ponta a ponta. Dar um conceito do iolo, testar ele, um iolo completo, né? Que foi treinado aí com um coco da vida, com a gente fazer classificações de objetos gerais, e depois vamos fazer um projetinho. Vamos fazer esse mesmo, né? Vou pegar esse dataset que a gente já tem de box e wheels, no meu caso, e vocês vão usar o que vocês quiserem, para a gente fazer um treinamento no Google Colab, e aí fazer a inferência, e aí a gente faz uma brincadeira, usa um notebook para fazer as análises, aí ver como é que funciona.